não se preocupe com o amanhã. Muito bem, amados, você já se sentiu sobrecarregado pela ansiedade em algum momento da vida? Com tantas preocupações e incertezas que enfrentamos diariamente, é fácil ser consumido pelo medo do futuro. No entanto, como cristãos, temos uma fonte de esperança e orientação: a Palavra de Deus. É bem verdade que vivemos dias difíceis. Existem pessoas preocupadas porque não sabem se o salário vai dar para pagar as contas no fim do mês. As notícias não ajudam. Guerra e rumores de guerra em algumas partes do mundo, a violência sempre aumentando, crises políticas em nosso país e outras tantas preocupações. E ainda tem o peso no coração de muitos pais, pensando no futuro dos filhos e no que vai acontecer amanhã. Viver no mundo caído de hoje em dia realmente não é fácil. Mas a palavra de Deus nos mostra um caminho diferente e acolhedor. Jesus nos ensinou como enfrentar esses momentos sem sermos dominados pelo medo ou pela ansiedade. Hoje, vamos meditar em 2 versículos poderosos: Lucas 12:25 e Mateus 6:34. Vamos entender como confiar em Deus, viver um dia de cada vez e ter paz no coração. Lucas 12:25. Podem todos os seus cuidados acrescentar um único momento à sua vida? Mateus 6:34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta ao dia o seu próprio mal. No Evangelho em Mateus 6, Jesus está no famoso Sermão do Monte, ensinando sobre a vida no reino de Deus. Ele fala sobre buscar primeiro o reino, confiar na provisão do Pai e não se deixar consumir pela ansiedade. Já em Lucas, o ensino vem logo depois de Jesus falar sobre o perigo de viver apenas acumulando tesouros terrenos. Ele mostra que a vida não é feita apenas de bens, mas de confiança no cuidado divino. O público que ouviu essas palavras vivia sob o domínio do Império Romano, com altos impostos, instabilidade política e poucas garantias de segurança, algo que, de certa forma, também sentimos hoje em dia. Precisamos entender que esses textos refletem diretamente a nossa vida. Neste vídeo, vamos entender onde e por que Jesus disse essas palavras, e se o próprio Jesus entregou essas palavras a seus discípulos, e se somos discípulos de Cristo hoje, elas também são para nós. Em Mateus 6, Jesus está no Sermão da Montanha. Neste ponto, Jesus está ensinando como é viver sob o governo do reino de Deus. Ele fala com autoridade sobre oração, generosidade e prioridades. E quase no final desse bloco, em Mateus 6,33, ele diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. E por isso não se preocupem com o amanhã. Perceba, a ordem é importante. Primeiro vem o reino, depois o resto encontra o lugar certo no coração de cada um. No verso seguinte encontramos a frase: basta ao dia o seu próprio mal. Esse verso não é um convite à passividade, é um chamado a viver um dia de cada vez, sob a direção do Rei. Já em Lucas 12, a fala de Jesus acontece logo após uma história forte, a do homem rico e insensato, aquele que só pensava em derrubar celeiros e construir celeiros maiores para armazenar tudo, como se a vida fosse garantida pelo que ele possuía. Em seguida, Jesus diz aos discípulos: por isso não se preocupem com a vida. Ou seja, Jesus mostra que a ansiedade nasce da ilusão do controle. Quando tentamos segurar o futuro com as próprias mãos, perdemos a paz do presente. Jesus corrige isso mostrando o cuidado do Pai. No capítulo de Lucas 12, Jesus usa uma metáfora inteligente. Ele fala que Deus alimenta os corvos, veste os lírios do campo com beleza e chama os discípulos de pequeno rebanho, lembrando que o Pai tem prazer em dar o reino.
Agora pense comigo, o público que ouviu isso pela primeira vez eram trabalhadores simples da Galileia, gente humilde de aldeia. Muitos viviam de trabalho diário, sob impostos pesados do Império Romano e com pouca segurança. Qualquer semelhança com a nossa realidade atual não é mera coincidência. O que Jesus estava fazendo não era um discurso para um tipo de gente despreocupada. Era para quem sabia o que era acordar cedo sem ter certeza do amanhã. Por isso, o ensino de Jesus não é teórico, é prático. Jesus toca na ferida da pele, na mesa, no pão de cada dia. Há também um detalhe precioso na pergunta que Jesus faz em Lucas 12, 25. Podem todos os seus cuidados acrescentar um único momento à sua vida? Ou seja, o que Jesus está dizendo é que a preocupação nos divide por dentro. É como tentar caminhar olhando para todas as direções ao mesmo tempo. A gente não sai do lugar. Jesus, então, nos chama a atenção para voltar ao foco principal, que é o cuidado do Pai. Repare nos exemplos que Jesus escolhe, aves e flores. Mas por quê? Porque são coisas cotidianas à vista de todos e, ao mesmo tempo, fora do nosso controle. Ninguém comanda a chuva que faz o campo florescer. Ninguém dá ao pássaro a rota do alimento. Isso não é romantização da vida, é teologia simples. Se Deus sustenta quem não planta, nem colhe, quanto mais sustentará os filhos que Ele ama? Outro ponto-chave é a ligação com a oração do Pai Nosso de Mateus 6, 9 a 13. No mesmo contexto, Jesus nos ensinou a pedir o pão nosso de cada dia. Ou seja, Jesus nos treina para viver na cadência do hoje. O hoje de Deus não é pequeno, é suficiente. Ele não proíbe o planejamento responsável. Ele cura a ansiedade que rouba na alegria e paralisa a obediência. Planejar é sábio. Carregar o futuro nas costas é que nos quebra. A ansiedade é tratar como certo algo que talvez nunca aconteça. Criamos na mente cenários que podem nem se tornar realidade e mesmo assim sofremos por eles. Isso revela a falta de confiança no Pai Eterno. Então, juntando os textos de Mateus e Lucas, a mensagem é clara. Confiança antes do cálculo, reino antes da agenda e hoje antes de amanhã. Em Mateus, aprendemos sobre prioridade, buscar o reino em primeiro lugar. Em Lucas, aprendemos a confiança. O Pai cuida, orienta, nos guarda. Quando essas duas verdades se encontram, nasce uma vida sem o peso sufocante da preocupação, da angústia e da ansiedade. Um coração inteiro e não dividido é aquele que acorda em paz e diz: Pai, o Senhor está no comando. Hoje faço a minha parte e deixo o amanhã totalmente nas tuas mãos. Agora que entendemos o contexto das palavras de Jesus, vamos direto ao ponto. Primeiro, ele deixa claro, a preocupação é inútil. A pergunta de Lucas 12, 25 é quase irônica. Podem todos os seus cuidados acrescentar um único momento à sua vida? Ou seja, por mais que a gente se preocupe, isso não muda nada de fato. A ansiedade não paga a conta, não antecipa a solução e não traz respostas mais rápido. Pelo contrário, ela desgasta, drena a energia e afeta até a nossa saúde física. É como correr numa esteira, muito esforço, muito suor, mas você continua no mesmo lugar. A preocupação nos mantém ocupados, mas não nos torna mais produtivos. E veja bem, Jesus não está falando isso para envergonhar ninguém, mas para nos libertar desse peso. Ele sabe que a ansiedade nos prende num ciclo de medo. Por isso, sua primeira lição é nos mostrar que ela é inútil como estratégia, não resolve nada e ainda piora a vida e pode trazer consequências danosas, inclusive para a saúde. Segundo, ele nos lembra que o amanhã pertence a Deus. Em Mateus 6,34 ele é direto. Portanto, não se preocupem com o amanhã.
Isso não significa que devemos viver de forma irresponsável, sem planejar nada. Jesus não está pregando desorganização. A questão é saber quem carrega o peso do amanhã. Planejar é nosso papel, carregar a ansiedade do futuro não é. É como se Jesus dissesse: o futuro já tem dono e não é você. Essa é a chave da confiança, descansar na certeza de que Deus já está no amanhã antes de você chegar lá. Por fim, aprendemos que confiar é uma decisão, não é algo que acontece automaticamente. Confiar não significa ignorar o problema, muito menos fingir que ele não existe. É admitir que não temos controle sobre tudo e, mesmo assim, escolher entregar esse controle a Deus. É como o marinheiro que, ao ver a tempestade, não pula no mar para nadar por conta própria, mas ajusta as velas e confia que o nosso capitão pode desfazer a tempestade. E talvez aqui esteja um dos maiores desafios para nós. A ansiedade acontece. Mas Jesus mostra que existe um caminho ativo que é trocar a preocupação pela fé. É uma troca diária. Hoje entregamos o que não podemos mudar e amanhã faremos isso de novo. E no processo, vamos descobrir que viver com paz não é viver sem problemas, é viver sabendo que não enfrentamos nada sozinhos. Ansiedade é projetar um futuro que talvez nem exista, sofrendo antecipadamente por algo que pode nunca acontecer. Foi por isso que em Lucas 12:28, Jesus chamou os discípulos de homens de pequena fé. Ele nos mostra que a ansiedade, no fundo, é uma fé enfraquecida, e a fé precisa ser alimentada todos os dias para que a ansiedade perca força. Pois temos um Pai que cuida de nós. Um dos aspectos mais marcantes da adoração é permitir que Deus cuide de nós como Pai. Quando nos rendemos a Ele com fé, não estamos apenas reconhecendo sua grandeza, mas também aceitando seu cuidado amoroso em cada detalhe da nossa vida. A ansiedade rouba a alegria do presente por causa do medo do futuro. Para enfrentá-la, precisamos cultivar hábitos que fortaleçam nossa confiança no cuidado de Deus. Aqui estão 3 ações práticas para o seu dia a dia. Busque orientação em oração. Antes de tomar decisões ou começar o dia, ore pedindo sabedoria e paz. Entregue a ansiedade a Deus. Quando a preocupação bater, pause e converse com Deus, confiando seus medos a Ele. Pratique a gratidão. Viva um dia de cada vez, fazendo o que está ao seu alcance hoje sem se preocupar com o amanhã. Agradeça pelas pequenas bênçãos que Deus já proporcionou. Como combater a ansiedade com fé? Essas ações podem parecer simples, mas são poderosas quando aplicadas com intenção. Vamos explorar cada uma delas para entender como colocá-las em prática e transformar sua perspectiva diante da ansiedade. Número 1. Busque orientação em oração. Quando a ansiedade surge, nossa reação natural é tentar resolver tudo sozinhos. Mandamos mensagens, fazemos cálculos, buscamos saídas, mas Jesus nos convida a inverter essa ordem. Primeiro orar, depois agir. Orar antes de agir é como consultar um GPS antes de uma viagem. Você evita caminhos errados e poupa energia. A oração não é apenas pedir ajuda, é abrir o coração para que Deus alinhe nossos pensamentos. Muitas vezes, durante a oração, percebemos que o problema não é tão grande quanto parecia, ou que Deus já está agindo. Antes de se afogar em angústias, dê esse passo simples. Fale com o Pai, isso pode mudar tudo. Número 2. Entregue a ansiedade a Deus. Quando a ansiedade bater, pause e entregue seus medos a Deus. Esse é um momento de rendição, diferente da oração proativa do primeiro ponto. O foco é reagir à ansiedade com fé, confiando que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece incerto. Pense nisso como um ato de entrega. Em vez de deixar a preocupação dominar, converse com Deus sobre o que está sentindo.
O apóstolo Pedro, em sua carta de 1 Pedro 5,7, diz que devemos entregar a Deus todas as nossas ansiedades, pois Ele cuida de nós. Esse diálogo nos ajuda a encontrar paz e a lembrar que não enfrentamos os desafios sozinhos. Número 3. Pratique a gratidão. Ansiedade nos faz focar no que falta ou no que pode dar errado. A gratidão, por outro lado, nos ensina a enxergar o que já temos. Em Mateus 6,34, Jesus nos convida a viver o presente, confiando que Deus cuidará do futuro. A gratidão não precisa de grandes motivos. Agradeça pelo ar que respira, pelo alimento na mesa, por um amigo que esteve ao seu lado ou por uma oração respondida. Agradeça pela saúde, mesmo que imperfeita, pelo trabalho ou pela oportunidade de buscá-lo, por um sorriso recebido ou por um momento de descanso. Até portas fechadas podem ser motivo de gratidão, pois muitas vezes são a forma de Deus nos proteger. Quanto mais agradecemos, mais percebemos o cuidado constante de Deus, mesmo em meio às dificuldades. Muito bem, amados, estamos chegando ao final de mais um vídeo para o canal Teologia Fácil. E para concluir, podemos, com segurança, afirmar que a ansiedade não muda o futuro, mas a confiança em Deus muda completamente a forma como vivemos o presente. Este é o modo de vida de um verdadeiro cristão, aquele que tem fé inabalável porque sabe que tudo vem do Senhor. Precisamos apenas permitir que Ele guie e controle nossa vida, pois seus planos são sempre melhores do que os nossos, mesmo quando não conseguimos entender de imediato. Quando você sentir o peso das incertezas, lembre-se, Deus já está no amanhã, Ele conhece o caminho, Ele sabe onde quer nos levar e, sobretudo, Ele nos acompanha em cada passo. Viva um dia de cada vez, não como quem foge dos problemas, mas como quem caminha com a certeza de que o Pai cuida de tudo. E quando o medo tentar dominar o coração, volte seu olhar para Jesus, respire fundo e lembra-se que estamos seguros nas mãos daquele que nunca falha. Eu oro para que esta semana seja um tempo de exercício de confiança e entrega e que cada novo dia seja recebido como um presente de Deus para a sua vida. O apóstolo Paulo nos lembra em Filipenses 4, 6, 7. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo apresentem seus pedidos a Deus por meio da oração e súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa é a paz que o mundo não pode dar e que Deus nos oferece a cada dia, gratuitamente. E para terminar, aqui está o texto do Salmo 37, versos 3 a 5, na tradução Almeida Revista e Atualizada. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e vive tranquilo. Deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Muito bem, amados, te convido a assistir mais um vídeo aqui no canal. A seguir irá aparecer uma tela com duas opções. Escolha um e continue comigo. Que a paz de Deus esteja com você. Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração e fiquem com Deus. Este vídeo foi uma solicitação de Nilceia Pires, uma das primeiras pessoas a se inscrever aqui no canal. E se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever e não esqueça de deixar seu like. Até o próximo vídeo e que Deus nos abençoe sempre. Amém.